Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente. Nós estaremos hoje falando da lição de número 8, com o título A Resistência de Mardoqueu. Na lição passada, nós relembramos da deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. E agora, Esté, ela chega ao trono real. E aqui começa uma nova história e alguns novos personagens também irão surgir. Falaremos hoje de Mardoqueu e Hamã. Outras versões também chamam Mordecai. Bom, esta lição vai dizer sobre a resistência de Mardoqueu. Essa palavra resistência, ela vem de resistir, de segurar, mesmo diante de pressão, mesmo diante de tribulação, nós temos que ser resistentes, porque nós sabemos que este mundo, nós sofreremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo e resistente, nós venceremos com o nosso Senhor Jesus. Bom, o texto áureo diz o seguinte: então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que ultrapassas o mandato do rei? É a verdade prática, aquilo que nós devemos praticar. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos e morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Que nós vemos aqui essa verdade muito importante, porque diante de tantos problemas, tantos conflitos, nós temos que estar sempre ligados a orientações de Deus. E isso quem vai nos instruir é o Espírito Santo. Bom, a lição de hoje vai estar baseada em Esther, do capítulo 2, dos versículos 21 ao 23, e do capítulo 3, do 1 até o 6. E que vai dizer o seguinte, que naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta de Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr a mão sobre o rei. Bom, a história de hoje, e dando continuidade, depois que Esté assumiu o poder, estava tendo aquele grande banquete, aquela grande festa, e agora o rei, ele oferece aquele grande feriado. Aquele feriado pela qual conseguiu ali, devido a Esté ter assumido o poder. E diante dessa grande festa, muitas pessoas estavam naquele evento. Após passar aquele evento, eles tinham 2 pessoas que trabalhavam para o rei. O nome delas era Bigtã e o outro era Teres. Eles eram guardas do rei. Eles eram pessoas que eram de confiança do rei. Só que essas 2 pessoas conspiraram contra o rei. Estavam fazendo trama para matar o rei Assuero. E ali, do lado, quem estava era o Mardoqueu. Mardoqueu também trabalhava no rei. Ele era como se fosse um oficial. E ele trabalhava tanto na cidadela, quanto também ali próximo das portas do palácio do império do rei Assuero. Nós vamos ver que quando Mardoqueu passou ali pela porta, perto daquele local da entrada, ele ouviu Bigtã e Teres conversando sobre fazer uma estratégia para poder matar o rei. Quando ele ouviu aquela situação, com certeza, Mardoqueu também aprofundou para saber se era verdade ou não. E ele descobriu que Bigtã e Teres estavam tramando uma conspiração contra o rei. Logo Mardoqueu, após saber da verdade e tirar profunda dessa situação que iria acontecer, dessa conspiração, ele foi até Esté e contou o que poderia acontecer com o rei. Então, esse momento é um momento muito importante. Veja que o Mardoqueu, ele está ali nos bastidores do poder. Tanto ele quanto os súditos que trabalhavam com o rei estavam
ali nos bastidores e vejo que surgiu uma trama, algo que surgiu do coração de Bigtan e Teres. Quando nós trazemos para o nosso dia atual, muitas vezes nós também estamos festejando algo da nossa vida, que nós somos promovidos, ou até mesmo algo que nos alegra. E, infelizmente, existem muitas pessoas que estão tramando em derrubar a nossa vida, em derrubar a empresa, e isso temos que tomar muito cuidado. Nós temos que, se ver algo de errado que for acontecer, que for levar ali o perigo a outra pessoa, nós também temos que alertar, para que nós venhamos a cometer ali um ato lícito e não ilícito. Ou seja, se nós omitirmos essa verdade, podemos deixar outras pessoas ou outra pessoa morrer. Olha que essa situação que estava acontecendo ia levar à morte do rei, mas Mardoqueu ouviu aquela trama de Bigtan e Teres e alertou, chamando Ester, que agora estava já no trono real, e mesmo ela estando no trono real, ela não foi uma pessoa que começou a se exaltar. Ao contrário, Ester sempre se manteve humilde. E assim Mardoqueu foi até ela e passou essa informação para ela. Passou o perigo que o rei estava passando, pelo que Bigtan e Teres estavam planejando matar o rei. Nós vamos ver que Ester, ao saber dessa situação, ela contou para o rei. O rei, quando acolheu aquelas informações, começou a fazer uma investigação para saber se aquilo que Mardoqueu falou era verdade ou não. O rei começou a fazer com grande cuidado aquelas apurações e com uma grande apuração feita, ele começou a ver e viu, tirou grandemente a conclusão de que Bigtan e Teres estavam sim fazendo um plano para matar o rei. Então Bigtan e Teres foram enforcados. E após ele ter sido enforcado, houve-se agora um registro desse fato. O rei pediu para registrar quem foi que contou e salvou a vida do rei, contou as pessoas que foram enforcadas e o nome das pessoas que foram enforcadas. E aqui foi relatado. Aqui nós podemos ver que, assim como o rei Assuero, ele agiu de uma forma sensata. O que o rei Assuero fez? Ele não agiu precipitado. Ele recebeu uma informação, essa informação, ele foi trabalhar em cima dela. Ele foi ver se realmente o que Mardoqueu falou era verdade. Veja que quando nós recebemos alguma informação, nós também não podemos de usar precipitadamente ali alguma atitude. Nós temos que primeiro analisar para que com isso evitaremos fofocas, brigas, nós evitaremos algo que poderia ou pode ocorrer se não fizermos assim como o rei fez. Ele foi uma pessoa muito prudente. Ele avaliou o que Mardoqueu falou e viu-se que foi verdade. Com isso foi registrado. Esses registros foram provas reais do que aconteceu, porque era costume escrever essas crônicas. E nós sabemos que quando nós estamos aqui hoje fazendo nossos atos, sejam eles em público ou privado, tudo que nós estamos fazendo também é relatado como está escrito ali em Salmo 139 e versículo 16, que tudo aquilo que nós fazemos está sendo também relatado no céu. Que nós podemos aqui estar fazendo boas obras. Não vamos ser omissos. Quando eu e você tiver oportunidade de salvar alguém, quando eu e você tiver oportunidade de evitar problemas, vamos fazer assim como Mardoqueu fez. Ele salvou a vida do rei. Ele salvou a vida do rei, primeiro buscando a verdade, e após ele buscar a verdade, ele passou a verdade. E a verdade que ele passou foi descoberta.
E eu tenho certeza que quando nós falamos a verdade, essa verdade, ela prevalece. E nós nos damos bem, porque a verdade, ela esmiuça qualquer mentira. Que grande exemplo de Mardoqueu, que descobriu essa conspiração contra o rei, e agora o rei está vivo, porque houve uma pessoa que não foi omissa quando viu esse grande perigo. Então Mardoqueu nos ensinou aqui grandemente o que nós temos que fazer. Nós vamos ver que após Bigtã e Teres morrer, outra pessoa vai entrar também na história. O nome dessa pessoa é Ramã. Ramã, ele era o primeiro-ministro da Pérsia. Com certeza, uma pessoa de alto escalão, uma pessoa que tem diversas qualidades militares e políticas. Era um cargo onde o rei estava abaixo dele. E muitas pessoas e soldados o lhe deviam reverência, devido ao seu cargo ser um cargo muito elevado. Nós vamos ver que o Ramã, ele era agagita. E nós vamos ver que existe ali uma história de Agag, aquela história que nós já vemos, que Samuel mandou que Saul destruísse todos os amalequitas, agagitas, e eles não fizeram isso. E assim Samuel matou o rei em ordem divina. E vamos ver que ficou essa rixa do passado. E Ramã, ele, após receber esse cargo alto, elevado, agora ele se ensoberbeceu. E ele queria que todos se curvassem diante dele. Ramã, após receber esse poder, teve agora um poder sobre ele e sobre outras pessoas. Após as pessoas o bajulharem e falarem para ele que ele era merecedor de honra e de reverência, ele exigiu de todas as pessoas que agora o encurvasse. E nesse momento, Ramã, ele notou que uma pessoa não estava se encurvando a ele, e era justamente o Mardoqueu. Quando ele passava diante de todos os súditos e pessoas, todos tinham ali esta reverência, se curvava-se diante de Ramã. E ele começou a notar que o Mardoqueu não fazia isso. Com isso, muitas pessoas que estavam ali, inclusive alguns súditos de Ramã, que servia a Ramã, começou a dizer para Ramã que Mardoqueu não o reverenciava, porque ele não se curvava. Ramã começou a notar isso. Com isso, Ramã o perguntou: por que você não se curva quando eu passo? E ele declarou que era judeu. O judeu, ele não se prostra diante de ninguém. O judeu, ele só se prostra diante de Deus. Com isso, Ramã, após saber que ele era judeu, ficou com muita raiva e queria e exigia que o Mardoqueu se curvasse a ele. Mas Mardoqueu não se curvou. Mardoqueu preferiu honrar ao próprio Deus do que o próprio Ramã. Visto que Ramã, ele queria porque queria que ele se encurvasse. Nós lembramos de uma história parecida com essa, de os 3 companheiros de Daniel, chamados de Mesaque, Sadraque e Abednego, ou Misael, Aziel e Azarias, relatados ali em Daniel capítulo 3, quando nós vemos a história em que se exigia daqueles 3 homens adorar-se ao rei, e eles não fizeram isso. Então os judeus não adoram, eles não se curvam diante de outras pessoas ou outros deuses, somente ao Deus de Israel. E isso fez com que Ramã criasse dentro de si um grande ódio, porque queria que Ramã se curvasse a ele. E Ramã não fez isso. Com isso, Ramã agora começou a ficar com tanta raiva, e ele ressaltou que ele queria matar todos os judeus, porque ele não gostou do que Mardoqueu fez. Então a ira que ele tinha de Mardoqueu, porque ele era judeu e não se curvava, agora ele fez com que a raiva dele se estendesse a todos os judeus. E agora todos os judeus estavam em perigo.
Ramã vai mostrar que os judeus, eles tinham um passado, assim, meio triste, um passado de escravidão. Após serem tratados por Deus, agora eles aprenderam a não adorar outros deuses. Mas Ramã não entendia isso. Ramã queria porque queria que ele se curvasse. E Mardoqueu não se curvou. Nós vamos ver que uma dessas aplicações de inteligência espiritual é não nos deixar de iludir com a natureza humana. O Ramã, ele recebeu um poder pela qual ele, assim, o merecia devido à sua inteligência ou até mesmo às suas qualidades. Mas ele não precisava de querer exigir ali a reverência de Mardoqueu, visto que Mardoqueu era judeu. Mardoqueu, ele continuou, mesmo que o Ramã queria porque queria que ele o fizesse encurvar, Ramã queria isso e Mardoqueu não ligou. Mardoqueu ficou tranquilo. Mardoqueu ficou uma pessoa na dele, porque ele sabia que ele não precisava prostrar diante de ninguém, porque ele confiava em Deus. Nós vamos ver que Mardoqueu, ele tinha algumas das suas qualidades, e não somente algumas, mas vamos dizer várias. Mardoqueu, ele era prudente, ele era uma pessoa de família, lembrando que Mardoqueu foi quem cuidou de Hadasha, ou seja, de Ester. Nós vamos ver que ele era um oficial leal, mesmo ele trabalhando para o rei Assuero. O rei Assuero era um persa, não era judeu, mas mesmo assim, ele foi leal com o rei. Ele foi um exemplo de funcionário real. Ele não deixou de passar a informação. Nós vamos ver que ele acreditava na providência de Deus. Sim, visto que ele está vindo de um grande povo que foi escravizado, mas veio de Jerusalém. Com certeza, ele sabia da história do seu povo. Nós vamos ver que ele acreditava também na Ester, que Ester foi pela qual ele criou. Ele dava crédito a ela, visto que ela era muito obediente. Ele também foi honrado por causa da sua fidelidade, onde nós veremos em lições posteriores. E nós vamos ver também que Mardoqueu, ele se qualificou, ele também buscou qualificações, além de ser honesto, uma pessoa honrada, para que Deus no futuro fosse usá-lo com as suas qualificações, como nós veremos em lições posteriores, quando ele for assumir o lugar do Ramã. Essa palavra resistência nos mostra que, mesmo diante de pressão, Mardoqueu queria porque queria que ele ajoelhasse. E nós, muitas vezes, sofremos tanta expressão. Pega aí, é só um cigarrinho, diante de todo mundo, para que você não seja um quadrado ou alguém que queira te colocar como vergonha. Mas você tem que ser resistente. Eu e você temos que ser resistentes. Mesmo diante de pressão social, pressão financeira, pressão de até mesmo de pessoas nos oferecerem coisas que irão comprometer a nossa fidelidade ao nosso rei, que é Deus, que é o nosso rei, que é o Senhor Jesus. Nós não podemos ali ser frágil com isso. Nós temos que ser resistentes. Assim como Mardoqueu foi resistente, vamos ser resistentes. Não vamos se curvar-se diante do mundo. Nós vamos aprender também que tudo indica que o Ramã, quando ele recebeu essa homenagem, ele tinha qualidades. Talvez você também é uma pessoa que tem diversas qualidades. Mas olha, eu vou te pedir um grande favor e com amor à palavra de Deus. Não deixe que a soberba tome de conta. Não peça que pessoas façam e você que obriguem a pessoas a fazerem, porque agora você está bem, você está em um cargo muito elevado. Ao contrário, seja humilde. Quanto maior for o seu cargo, seja mais humilde. Não faça como Ramã. Aquele que é soberbo, ele precede a ruína, como diz a palavra de Deus.
nós vamos ver que o povo judeu, ele vem sofrendo, não de hoje, mas de várias épocas. O povo judeu tem sido, de várias formas, tendo sido destruído, mas Deus sempre permaneceu firme e forte. Nós vamos entender o motivo e a razão, o porquê que Satanás trabalha tanto para destruir o povo judeu, essa tribo de Judá, do filho de Israel. Nós sabemos que o Messias iria vir dessa tribo. A estrela de Davi, o leão da tribo de Judá, ainda não tinham vindo. Pois, para destruir esse povo, com certeza era um plano diabólico, para que o Messias não viesse da raiz de Judá. Mas, com essa perseverança, com a providência de Deus, que governa todo mundo, esse povo, mais uma vez, através da persistência e resistência, esse povo está firme até hoje. Nós vamos ver, então, nas lições posteriores. E vamos falar desse homem, Ramã. E o que Ramã fez? O que Ramã, ele aprontou? Qual foi ali o seu plano para que ele viesse tentar destruir o plano de Deus com o povo judeu? Essa lição nos mostrou a grande resistência que Mardoqueu teve. Vamos ser resistentes. Essa resistência é o que nos garantirá a eternidade com Deus. Estarei finalizando a lição, lendo que o maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde nós menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos por toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir e vencer o mal. Lembramos que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados, contra os demônios no mundo espiritual. Vamos estar resistentes. Que Deus te abençoe. Próxima lição, a lição de número 9. Falaremos sobre a conspiração de Ramã contra os judeus. Eu aguardo você. Que Deus te abençoe. E graças a Deus.